Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero ler as Escrituras no livro dos Salmos. Eu tenho tanto para dizer essa noite. Deus me ajude, já são 8h25. E que Deus nos abençoe. Salmos 44, a partir do verso 1 até o verso 8. Salmos 44, verso 1 até o verso 8. Assim diz sua palavra. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expelistes as nações com a tua mão e os plantastes a eles, como afligistes os povos e a eles os alargaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundistes os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriaremos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. A tua palavra, Senhor, é maravilhosa. Te amamos, te agradecemos, Senhor. Enquanto entramos aqui nesse ambiente onde pregaremos agora a tua palavra, inspira a todos nós como já tenho pedido, Pai. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Hoje, esta noite, eu gostaria de falar aos irmãos sobre o caminho da vitória, o caminho de ser vencedor. Quando eu era mais jovem, haviam e há muitos livros de homens de Deus, com experiências bonitas. E eu lembro de um livrinho que o título era Como Ser Vencedor. E havia uma cena, uma figura na capa do livro, e a figura era a seguinte: era um ringue de boxe, e havia um juiz de gravatinha levantando a mão de um crente e o diabo com o olho todo remendado e enfaixado. Quer dizer, irmão Fernando, o crente tinha dado umas pancadas no diabo, o diabo estava todo arrebentado no chão. Bom isso, né? Como ser vencedor? Como vencer o diabo? E eu quero dizer aos irmãos que é possível. E o diabo é sem vergonha. Ele é aquele fracote que vive só falando grosso. E é um fraquinho. E você ficar observando ele não é de nada. E você com medo do diabo. Ele é aquele que conversa muito, mas não tem poder, porque todo poder pertence ao Senhor. Aleluia. Então, há um caminho para sermos vencedores. Em João 5:4, 1 João 5:4, no final, diz isto, o que também dizia naquele livro, né? E esta é a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo. Interessante como a Bíblia usa as palavras, né? E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Se você tem fé, você já tem a vitória.
Não é que ela vai chegar, você já a alcançou. Se você consegue sentir que ela está em você, porque somente crer tudo é possível. Se você crê, você tem. Eu espero que essa noite todos nós tenhamos convicção de que Deus nos enviou um profeta. Porque se você tem isto, eu vou lhe explicar uma coisa. O irmão Brana, ele não compreendia certo texto. Na verdade, 2 textos ele não entendia bem. Como no Antigo Testamento, Moisés disse: Senhor, se o Senhor destruir aqui o povo, vão dizer que o Senhor não tinha capacidade, competência de botar o povo na terra da promessa que prometeu, a Canaã, ao seu povo, por isso o Senhor matou eles no deserto. E se tu fizer isto, risca meu nome. Era Moisés ensinando a Deus, ou dando conselho a Deus. E o profeta aí, como é que pode isso? Um homem ensinar a Deus. Ele não entendia isto. Ele tinha as dúvidas dele. E a outra dúvida era esta aqui. Quando em Marcos, Jesus vai procurar um figo na figueira e não tinha figo, e ele disse: ninguém nunca mais coma de ti. E a figueira no outro dia estava morta. E ele disse aos discípulos acerca disso: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e se você não duvidar, isso vai acontecer. O irmão Brana não entendia isto. Como é que podia ser essas duas coisas? Então ele continuou na caminhada, e eu também tenho minhas dúvidas e continuo na caminhada. Eu sei que atrás não volto não. É dar mensagem para o céu. É isso. Ou então dar mensagem para o inferno, mas voltar a ser um batistão, um assembleano, eu? Não. E para o inferno não quero ir, eu estou aqui no meio do caminho. É que nem aquela ultrapassagem, eu estou no meio da carreta. Para trás não posso voltar, para frente tem um perigo que tem outro carro vindo. Agora é só meter o pé. Não é verdade, irmão Reginaldo? Você no meio da carreta, outra vindo, e aí, faz o quê? Ultrapassar, mete o pé e sinal de luz, sai da frente. Como diz, se você não vai, não impeça a mim, e aí pisca e passa na frente. Eu estou assim, atrás não dá para ir não, só para frente. Então, o irmão Brana, na sua caminhada, Deus o mostrou, e Deus mostra você também na Bíblia, na mensagem, continue lendo. Ele entendeu que não era Moisés ensinando a Deus, era o Espírito de Jesus Cristo em Moisés, ou seja, era o Espírito Santo se colocando na brecha entre o juízo, entre Deus e o juízo sobre nós, se colocando na brecha entre Deus e nós. Era o Espírito de Cristo, então não era Moisés, era Deus em Moisés, representando Cristo, porque Cristo não é que intercede por nós? E não foi isso que disse Coríntios 10, que eles saíram, que eles rejeitaram a Cristo? Vocês lembram disso? Nós lemos recentemente. Porque Moisés achou melhor levar o vitupério de Cristo do que por um pouquinho receber as consolações ali do Egito. Mais ou menos isso que diz a Escritura. Ele preferiu sofrer. Era o Espírito de Cristo. E ele diz em Coríntios que aquela pedra, aquela rocha espiritual que todos beberam lá no deserto, disse, era Cristo. Então aqueles milagres e coisas que aconteciam lá no deserto, era Cristo. A intercessão pelo povo, feita por Moisés, também era Jesus Cristo em Moisés. Isso é bem claro. Então quem estava guiando o povo? Era Cristo. Mas alguém ainda pensa que existem 2 deuses na divindade, ou 3 deuses, ou 3 pessoas. Só existe uma, Jesus Cristo. Aleluia. Então ele entendeu essa parte. E concernente àquela outra que dizia, se tu creres em teu coração e não duvidares, você vai dizer a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e isso vai acontecer. Como é essa escritura? E o Senhor Deus também abriu o entendimento do profeta. E o anjo disse, você deve compreender essa escritura como qualquer outra escritura. Quando Jesus disse, quando Isaías disse, uma virgem conceberá, qual a interpretação disso? Uma virgem conceberá. Quando Jeremias disse que as mães iam comer seus filhos, o que é que vai acontecer?
As mães comeram seus filhos. Está na profecia. Ezequiel 9, se eu não me engano, eu falei. Sobre a destruição de Jerusalém. Quando você olha o que Deus disse que ia acontecer sobre Jerusalém, aconteceu assim mesmo. As mães cozinharam seus filhos para comer por causa da fome. Então, como é que funciona esse outro texto? Se você dissesse monte, ergue, lance-te no mar. A mesma coisa. Amém? Amém? Porque tudo é possível ao que crê. Amém. Irmãos, sabe o que nós somos? Nós somos como pequenos leãozinhos, miando que nem gato. Quem tem medo? Daqui a pouco alguém fala assim, irmão Fernando, tá vindo o leão. Quando aparece, aquela coisinha fofinha, filho de leão, faz... Isso é um leão? Sai para lá, rapaz. Que leão é esse? É um leão, um filhote de leão. Grita fino. É o que a igreja tem sido até aqui. Filhotinhos de leão, gritando fino. Um filhote de leão e um gato é a mesma coisa. Só que é um gato grande. Agora, quando esse filhote de leão crescer, então quando alguém falar, ali vem um leão, e aparecer aquela juba desse tamanho, aí você prepare para correr. Porque ele vai urrar grave. E parece mais um trovão, um leão rugindo. Quantos já tiveram a oportunidade de ouvir um leão rugindo? Levante a mão. As coisas tremem, ó. Você sente as coisas tremerem quando ele urra. Ele é quase que tem um som de um grave, como o grave que você sente batendo aqui desse som desse carro aí fora. Você sente aquilo grave no seu coração. Então, nós somos como filhotes de leão. Estamos crescendo para ser o que nós seremos. Amém. Então, nós diremos, esse monte, que monte? Qualquer monte. Agora, como é que Deus pode te dar esse poder de caminhar sobre as águas, de passar a pé seco por um rio, se você está perdendo, se você está miando que nem gatinho? Você devia ser valente, rapaz. Você é tudo frouxo. Como é que Deus pode te dar mais coisas? E como é assim, pastor? Você deveria crer em Deus. Saber que se você é um gatinho, eu pergunto, filhote de leão fica sozinho, é? Não. Ele me é fino. Nós aqui orando fino, como gatinhos, como filhotes. Mas o nosso Deus, ele tem sua voz de trovão. Então devemos ser aqui crianças de Deus, mas confiadas nele. E nele estará a nossa força. Até aquele dia em que cresçamos para ser como ele é, que é algo para nós inimaginável. Já pensou que você vai ser como Jesus foi? Rei dessa terra? É muito para nós, mas é o que está para acontecer. Então, nós podemos vencer. Se nós não podemos vencer, a gente pode gritar por socorro, orando. Então, a mamãe leão ou o papai leão vai descer e vai vir e vai despedaçar o nosso inimigo. Eu lembro de uma história de um turista. Turista é coisa difícil, viu? Os turistas que vêm... Turista que vem no sertão, irmão Fernando, nadar em nossas águas. Pode se atrapalhar, não é verdade? Turista faz coisa demais. Então, veio um turista lá para a África, estava no carrinho olhando o leão. Só que só tinha os leãozinhos. O turista aí achou bonitinho o leãozinho, os filhotes. Desceu para mexer no leãozinho. Ó, fofinho. Fofinho? É, criança. Daqui a pouco só viu a mãe de lá para cá e aí sobrou só o farelo do turista. Porque a mãe dos leões chegou. Vocês estão entendendo? Ou um turista saiu, onde tem... Isso está até filmado. Um turista sai do carro para olhar os leões, olhar o leão. Você está maluco? Ele desceu do carro, o turista tem juízo? Desceu. O leão aí só fez o que ele sabe fazer, em cima. Então, quero dizer que nós somos fracos e pequenos, mas Deus ainda é o leão da tribo de Judá. Medo de quê? Um leão não recua, não. Um leão é um bicho que não tem medo. Aí nós, com medo, um crente medroso, não existe, não. Jogue fora os seus medos. Está com medo de morrer? Não tenha medo de morrer, não.
tenha medo de viver sem Jesus. Você tem que ser destemido, é verdade? Corajoso. E lembro também, se você não viu, você perde muito. Na mensagem Um Fundo Clama a Outro Fundo, uma das poucas filmagens do profeta pregando, você encontra ele falando que ele estava observando as águiazinhas na relva. Quem lembra disso? E quando ele observava, ele pensou, será que essas águiazinhas na relva não sabem que há coiotes por ali? Que podiam vir e despedaçar a eles? Então o Mombrana disse, de repente, ele observou que a mãe águia estava ao longe, sobrevoando, ou em algum lugar. E que se algum coiote se aproximasse, a mãe águia desceria, despedaçaria os coiotes. Então aquelas águiazinhas estavam tendo, ele disse, um avivamento pentecostal, porque estavam confiados em Deus, na sua mãe águia. Amém. Estavam tendo um bom tempo ali em sua presença. E eu penso também, meus irmãos, que se nós estivermos aqui, tendo um bom tempo, um bom avivamento pentecostal aqui nessa igreja, o Senhor Deus velará por nossas coisas lá fora. Amém. Eu creio assim. Amém. Nós devemos servir mais, louvar mais e deixar Deus fazer o que Ele quer fazer por nós. E eu vou provar isso na Escritura. Então a força daquela águiazinha não estava nela, estava na águia, na sua mãe águia. Nós não temos o equivalente a uma águia maior aqui, para nós na América do Sul, é uma chamada árpia. Ela parece um peru e a garra dela tem quase mais de um dedo. Ela pode, se você botar um couro em seu antebraço, ela pode lascar o couro e te furar ali. Ela pode apertar mais com suas garras do que um pitbull pode morder. Ela pega os macacos pregos de 9 quilos, pega pela cabeça e você vê o crânio dos macacos no seu ninho, arrebentados, furados pelas garras da árpia, a águia brasileira. Então, elas caçam ovelhas, cordeiros nas montanhas. A águia é um bicho forte. Se enfrentar um galo já é difícil, um galo bravo, imagine uma águia. E galo só tem uma espora feia. E águia que tem 3, 4. Então, nós devemos saber que também o nosso Deus vela por nós poderosamente. Amém. Nenhum mal pode se aproximar de nós, não, meus irmãos, se estivermos certos. Nenhum mal, nenhum fracasso. Nós temos crianças em nosso meio hoje, adolescentes. Vocês têm tudo para ter tudo, porque vocês têm um ensinamento que nós não tivemos quando éramos pequenos. Vocês podem vencer qualquer coisa, fazer o que vocês quiserem, se colocar Deus em seu caminho primeiramente. Pois bem, então, se você tem fé em Deus, você sabe que Ele é poderoso, você não está com medo de nada, porque Deus está com você. Agora, a pior coisa é um medroso, frouxo, sabe? Não seja medroso, não. Tenha coragem. Mesmo que você sofra, mas você tenha coragem. Nem sempre você se está de bem, mas você tem que sair por cima, né? Venci quem? O meu medo. Medo não tenho, não. E a vitória que vence o mundo é esta fé que está em nós. Se você tem a fé, você tem a vitória. Se você disser para o monte, sai daí, vai para lá, e você crer nisso, isso vai acontecer. Por que não acontece? É porque para que você quer fazer o monte sair do lugar? Para mostrar que você... Qual a razão disso? Se você precisar que o monte saia do lugar, ele sairá. Vou dar um exemplo. Certo homem, há 200 anos atrás, eu não vou lembrar seu nome, mas está no livrinho Os Heróis da Fé. Esse irmão, homem de Deus, estava de navio, ele tinha que chegar em tal lugar até no meio da semana, um dia depois, ou 2 dias. E o capitão, que era um crente, disse, um crente nominal. Tem crente que é crente de nome. O homem de Deus chegou nele e disse, capitão, que dia nós vamos chegar lá? Eu tenho que estar lá tal dia. Disse, olha, com esse nevoeiro, porque apareceu um nevoeiro, com esse nevoeiro nós só podemos chegar lá no sábado. Ele disse, eu nunca me atrasei.
nos meus compromissos. Os jovens aqui podem falar isso também. Eu já não posso me dizer isso mais. Mas não é bonito falar isso? Eu nunca comprei nada fiado e dizer eu nunca me atrasei? Eu queria dizer isso, mas não posso falar isso. Mas esse homem de Deus disse, eu nunca cheguei atrasado em meus compromissos. Alguém acha bonito se atrasar. Não é. Não é bonito, é feio se atrasar. O homem de Deus disse, eu nunca cheguei atrasado em nenhum compromisso. Disse, o crente disse, mas parece que agora nós não temos como chegar tão naquele dia lá, só no sábado, se tudo der certo. Porque havia um nevoeiro. O velho homem de Deus disse, nós podemos orar? O capitão aí se espantou. Orar para quê? Para o nevoeiro acabar. O homem disse... Aí o homem de Deus, já era um velho, disse, você não precisa orar não, porque eu sei que você não crê. Vocês lembram da história? Vocês já leram essa história? Se você nunca leu Os Heróis da Fé, leia. Porque eu dou para você ler aqui, nós damos esses livrinhos, talvez você ache diferente. Lê Os Heróis da Fé, da CPAD, para depois ler esse aqui. Aí você vai entender o que eu estou falando. O homem, então, orou, disse que quem contou esse relato foi esse capitão para um certo missionário que deu esse testemunho. Não foi biografia dele. O capitão contou essa história para um terceiro, e esse terceiro relatou, e Boyer escreveu no livro O Heróis da Fé. Ele disse, orou uma oração de criança, talvez assim, Jesus, faz que essa tempestade vá embora, que esse nevoeiro vá embora, eu preciso chegar lá a tal dia. A oração foi algo tão simples. Quando ele abriu os olhos, a nevoeiro começou a se dissipar. E eles chegaram lá a tempo. Você tem coragem de orar para o nevoeiro cessar? Você não ora, você é muito... Eu já li aqui na internet, vai ter nevoeiro. Ah, a internet já disse para você, né? Tudo bem, então fica aí pela internet. Se você orar, nós somos os reis e sacerdotes dessa terra. Como a terra obedecia a Adão antes do pecado, a terra terá que nos obedecer. Quando começarmos a falar grosso, que nem nosso papai. E nesse caso, o irmão nem falou grosso, ele creu em Deus. Vocês estão me entendendo? Pelo que você não pode orar? Orem por qualquer coisa. Deus dará a vocês. Amém. Uma tempestade. Isso foi talvez uns 150 anos antes do profeta vir e repreender a tempestade. Então, se eu digo que o irmão Branham orou e a tempestade foi embora, você não acha que é algo heresia, porque isso já aconteceu antes. Talvez você não conheça quem é a sua família. Você não saiba do que eu estou falando. Eu estou falando acerca de um povo que tem a fé, que dá a vitória para cada um de nós. O povo de Deus, a noiva de Jesus Cristo, ou como disse nosso profeta, a senhorita Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, gostaria de dizer isso para os irmãos, que há um caminho para a vitória. Já dei o começo disso. Oração. Agora, se esse irmão não fosse um irmão de vida correta, ele podia crer nisto? Não podia crer. E como é que começa uma vida cristã? É você orar, Senhor, acabou o dinheiro do pão, Jesus. Manda o dinheirinho para comprar o pão, Senhor. Aí o dinheiro do pão chega. Tá vendo? Aí você já sabe que se faltar pão, você ora, o pão chega. Daqui a pouco faltou, a criança ficou meio com a dor de cabeçazinha. Jesus, cura minha filhinha. Daqui a pouco a cura veio. Então você vai começando a crescer nisso. Amém. Num dia você diz, Senhor, está chovendo, eu preciso ir sem chuva para o trabalho. A chuva para. É desse jeito. Você precisa começar. Amém. Agora, toda vez que Deus te dá um pequeno problema, você aí começa a resmungar. Como eu falei da simetria das coisas, de como as coisas vêm sempre, né? Como as marés que vão sendo trocadas. Então eu creio que a primeira coisa é essa. Você precisa ter uma experiência com Deus que vai crescendo de fé em fé. Porque está escrito, se o justo, como está escrito, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Amém. Se eu não me engano, esse texto originalmente está no livro de Jó, antes de Paulo citar ele. Vocês se lembram disso, tá? Eu citei para os irmãos, não lembro agora.
Mas isso que diz o justo vive da fé está no Velho Testamento. Apenas Paulo recitou o que já havia dito e acrescentou. Acho que Abacuque é isto. Obrigado. Vamos ler isto. É o Velho Testamento ou é a Bíblia? Abacuque. Eu creio que eu marquei. Exatamente. 2:4 de Abacuque. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Paulo vem e acrescenta, se é que você entende que acrescenta. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Abacuque 2:4. A Bíblia é um livro maravilhoso. Amém. Aleluia. Então, você tem a fé. Se você pediu a Deus, permaneça naquilo, creia em Deus. O caminho da vitória é, primeiro, entrar em comunhão com Deus. Você deve orar para saber o que Ele quer da sua vida. Senhor, o que eu faço? Onde vou, Senhor? Com quem caso, Jesus? Cadê minha esposa? Cadê meu marido? Como crio meus filhos, Jesus? É dessa maneira. Porque a melhor maneira de você ser vitorioso é você não ser um fracassado. E para não ser um fracassado, você tem que criar bons hábitos. Começar a fazer tudo certinho, para dar tudo certinho. O camarada começa a fazer uma casa na pirambeira, onde tem um barro que cai. Ele gasta dinheiro dele, faz fundação no meio do precipício. Vai acontecer o que quando chover? Agora choveu. Eu não vi jornal, vocês sabem, eu não tenho visto, mas não vi notícia nenhuma. Mas é normal, choveu em Salvador, desmoronou ali, desmoronou aqui. As pessoas não sabiam que desmoronava aquela terra, né? Construíram ali, por que construíram ali suas casas? Não sabe. Então, por que você construiu sua vida no lugar errado? Então, a primeira coisa para você ser um vitorioso é você não ser um fracassado. E se você pega um precipício para fazer uma casa na beira dele, você está procurando sarna, não é para se coçar. Então você procura caminhar nos caminhos de Deus. Senhor, onde construo minha casa? Sobre a rocha. Até a Bíblia já ensina para você isso. É sobre a rocha. Procure uma rocha e põe a sua casa ali. E aí você vai construindo. Senhor, faça o que hoje, Senhor? Me orienta. A casa está pronta? Faço a cerca agora, Jesus? Ou é melhor fazer a puxada aqui do galinheiro? O que eu faço? Faço o galinheiro que já cria suas galinhas aí. Tá certo, Jesus. Faz o seu galinheiro. E aí vai. Depois você compra assim, mas está aberto o meu terreno, vou entrar. Mas se em vão vigia a sentinela, se o senhor não guardar a casa, vai entrar o que aí? E com muro não entra não, é? E com cerca não entra não? Faça o galinheiro antes, rapaz. Aí você faz o galinheiro, está vendo? E assim você vai investindo o seu tempo, o seu dinheiro e seu trabalho bem, e Deus te abençoando. Consultar a Deus, orar, é o caminho de você vencer. E não procurar fazer nada fracassado, né? Enquanto eu estava me preparando para pregar sobre isto, me veio à mente a história de um rei. O nome dele é Josafá. Josafá, vocês sabem, ele se aparentou com Acabe. Vocês lembram aquela grande história, né? Que história! De que veio Jezabel, veio Atalha. O negócio foi complicado ali. Josafá deixou seu filho, Jeorão, se eu não me engano, casar com a filha de Jezabel, por nome Atalha. Aí Jezabel fez o que fez, vocês sabem, Acabe morreu. E num certo momento, Josafá foi ajudar Acabe. Quer dizer, Josafá, sendo um homem correto, se misturou porque seu filho casou com a bonitinha da Atalha, a Atalhazinha, filha de Jezabel. Aí o filho casou, Josafá, que era um crente, teve que ir para o lado de Acabe por causa de seu filho. Filho não é argumento para você deixar a Deus, não. Se seu filho quer casar com a Atalha, que ele case para lá. Agora, você se aparentar, se juntar com quem não presta, porque seu filho juntou com quem não presta, está errado. Mas é meu filho. E Deus é seu Deus. Se você ama mais seu filho, vá para lá se juntar com Acabe.
Eu não vou. Aí está o filho sofrendo, apanhando, e o pai chorando. Você está apanhando porque você quer, se arrependa. Senão vai chorar eu e você junto. Agora eu vou chorar? Não. Vou orar aqui para Deus te bater bem, para você voltar para casa. Amém. Sujeito. Não é assim que fala no sertão? Então Josafá foi ajudar Acabe. E aí ele foi ajudar. Ele foi ser bom. Vá ser bom para todo mundo. Seja bom com quem Deus quer que você seja bom. Ser bom, ele não pediu um copo de água, não pediu um prato de comida, não. Pediu para ele fazer uma guerra junto. Eu vou entrar na empreitada com um infiel, vai dar certo. Aí um crente, numa sociedade com um descrente, vai dar certinho, né? Não dá. Que como não tem luz com as trevas? Um crente dá mensagem que conhece Jesus, procurando mulher no mundo para ser namorada, para se casar. Vai dar certo? Não vai dar certo. Procure um igual a você, que sirva a Deus. Muito bem. Josafá, gente boa, tinha se aparentado com Acabe por esse caminho que eu estou lhe explicando. Filho casou com a filha do Acabe. Era sogro, né? Um era sogro. Vocês sabem essa história aí. E aí foi lá. Nessa guerra, Acabe morreu e quase que Josafá também ia. Mas aí, quando viram que era Josafá, não perseguiram ele. Que bom, né? Um crente, até quando está errado, tem uma colher de chá. Porque os inimigos, quando viram que era Josafá, deixaram de persegui-lo, não quiseram matá-lo. Agora Acabe não, foram ali até... E conseguiram, vocês sabem, o homem meteu uma flecha nele, no simples retesar do arco, a flecha acertou Acabe e ele morreu. Quando está voltando para casa, Josafá, tendo perdido quase a vida, olha, se meteu em problema por causa de quê? Do filho. Olha, não faça isso. Não se meta em problema por causa de ninguém, não. Porque Deus te dá vitória, não dá problema, não. Tem muita gente, muito pai, a gente vê, eu que aconselho famílias, né? Eu sei, é por causa de... Não foi você. Você tem nada a ver com essa história aí, rapaz. E sofrendo por causa de filho, por causa de neto Não. Cada um leva sobre si a sua culpa. Pai não carrega a culpa de filho e nem vice-versa. Um profeta encontrou Josafá quando ele voltava lá com a cara mexendo dessa batalha que ele quase morreu. Disse, por que você está ajudando a quem Deus aborrece? Olha. E disse, o mal vai chegar na sua casa. E profetizou dessa maneira. Ou, em minhas palavras, você terá problemas. Você não foi ajudar quem Deus aborrecia? Me aguarde agora. Aí Josafá volta para casa. Sabe o que acontece? Os amonitas e os moabitas, juntamente com os moradores de Seir, os edomitas, se juntam para guerrear contra Josafá. Por quê? Porque ele herdou aquela guerra ali. Porque Deus mandou aqueles inimigos para ele. Por quê? Porque ele foi ajudar quem Deus estava amaldiçoando. Por que você ajuda quem eu aborreço? Para que não fiquem minhas palavras, abram suas Bíblias. Isso está em 2 Crônicas. Eu falei segundo, mas creio que é primeiro. Desculpem, 2 Crônicas 19, verso 2, que diz assim, e Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá, devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira diante do Senhor. Eu li primeiro e segundo versículo de Crônicas, 2 Crônicas 19.
E deixa ainda suas Bíblias abertas, eu vou encerrar. Ele teve problemas porque fez o errado. Mas Josafá era um crente. Eu sei que talvez você tenha tido problemas por ajudar alguém que está errado. Por isso quero dizer, não ajude quem está errado. Você vai ter problemas. A ajuda para o errado é a correção. É isto. E aí, sabe o que ele foi fazer? Josafá foi orar. Se você recebe um castigo de Deus, você vai fazer o quê? Senhor, misericórdia, Senhor, eu estou errado mesmo. Não diga, não argumente com ele, não. Peça misericórdia e ore. Amém. Então, olha a oração que ele fez. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Se você está passando dificuldades, apregoe um jejum na sua casa, ore, busque a Deus. E segue o texto, eu estou no capítulo 20 de 2 Crônicas. E ele argumenta com Deus assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, era a promessa de Deus, e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Verso 9. Essa foi a promessa que Deus deu a Salomão quando edificou o templo, porque o nome dele estaria naquele templo. E o nome dele hoje não está só naquele templo, está no verdadeiro templo, que é Jesus Cristo. Então não importa a enrascada que estivermos, se você buscar a Deus, você receberá a mesma resposta. Amém. Agora, vocês podem ver o caminho por onde a vitória chegou para Josafá? A derrota, você sabe por que chegou, por onde chegou. Ele agiu errado e teve problemas. Chegou o fracasso. Agora, como chegou a vitória? Ele foi orar, foi jejuar, foi buscar a Deus. E quando fez isto, ele argumentou com Deus com a palavra. O Senhor disse que se teu povo, que se chama pelo teu nome, jejuar, buscar a tua face, eu virei, sararei sua terra. Se nós viéssemos aqui no templo e orássemos, o Senhor disse que sararia, que atenderia. Se fôssemos levados cativos para uma terra distante, se orássemos e nos lembrássemos daqui, o Senhor viria nos... É a promessa dele. E nós temos hoje a mesma promessa. Vocês lembram o que eu li no princípio? Nós ouvimos o que tu fizeste a nossos pais desde a antiguidade. Ora, ele fez na antiguidade. Essa antiguidade que Davi disse foi muito anterior aos dias de Davi. E esses dias de Josafá são posteriores aos dias de Davi. Então, o texto que eu li dos Salmos aconteceu antes desse texto aqui que está acontecendo de Josafá. Está entendendo? Nós podemos sempre olhar para trás e ver o que Deus tem feito cumprindo a sua palavra. Desta maneira sabemos que hoje Deus, da mesma maneira, cumpre a sua mesma palavra. Então ele continua dizendo: ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não saberemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Eles estavam orando. Até aqui, alguma coisa pentecostal, moderno? Eles estavam só orando, sendo fundamentais. O que aconteceu? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. E assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a beleza não é vossa, senão de Deus. Ah, agora Deus entrou em cena. Quem procurou o problema? Josafá. Quem se arrependeu? Josafá. E quem veio em busca, em socorro de Josafá? O Senhor nosso Deus. Os nossos problemas não fomos nós que buscamos, mas se buscarmos arrepender diante do Senhor, Ele virá e nos ajudará.
Então, para resumir, esses três grupos, os edomitas, os moabitas e os amonitas, estavam vindo contra eles. Então ele diz, olha, vocês não vão ter que pelejar, a peleja é minha, disse Deus. Amém. Quando ele disse isto, foi uma profecia. O que eles fizeram? Será que vai acontecer? Será? Não. Eles começaram a louvar a Deus. Quer dizer, há uma profecia para você, nessa palavra, que você vai ser vitorioso. Se você começa a louvar a Deus pela vitória, você vai fazer a mesma coisa que Josafá fez, porque você crerá na palavra de Deus e a mesma bênção virá. Será que há três nações interessadas em te destruir nessa noite? Se houvessem três nações, seriam nada diante de Deus. Mas às vezes é uma pessoa só, é um patrão. Às vezes é um negócio só que está contra você. Aqui eram três nações e podiam dar cabo de Josafá e seu povo. Então, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo, eles louvaram a Deus. Já imaginou? Se você, na hora do problema, conseguir louvar a Deus, eu te desafio. Porque louvar a Deus aqui é fácil. Mas quando você estiver sofrendo em sua casa, em dificuldade, se você conseguir gerar em você o mesmo ambiente que é gerado aqui nessa casa, quando você adora a Deus, você verá que o inimigo fugirá de você. Daí é que vem aquela frase maravilhosa, inspirada, que Josafá disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, credes nos seus profetas e sereis prosperados. Vamos crer em Deus. Eles louvando a Deus. Você crê? Lembram? E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Lembra o que eu li? Não foi nossa espada que nos deu livramento? Não foi nossa força? E ainda não é seu trabalho, não é sua força, não. Não é seu dinheiro que vai vencer suas contas. É Deus quem vence por você. Amém. Amém. Aleluia. O que aconteceu? O que aconteceu? 22 é o que eu achei maravilhoso. Ouçam bem aqui. Verso 22, se você pode me acompanhar. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor. Sabe o que quer dizer? E ao tempo, no mesmo tempo que eles começaram a louvar, no mesmo tempo, será que Paulo conhecia esse texto? Eu acho que ele conhecia muito bem o Velho Testamento. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon. Sabe? Há um hino que diz, o louvor liberta, cante para Deus. Será que eles basearam isso aqui nesse? Quando você louva, quem liberta não é o louvor, é Jesus, né? Quando você começa a louvar a Deus, alguma coisa acontece. Mas não é louvar a Deus quando você está bom, não. Quando você está doente, você tiver coragem de dizer, Senhor, eu estou doente, está doendo, mas Tu és maravilhoso. Tu és bom e o diabo é ruim, Jesus. Tu és maravilhoso. E para trás eu não volto. Prefiro servir ao Senhor doente do que são servir ao diabo. Você não sabe o efeito que isso causa. E ao tempo em que eles estavam louvando, Deus estava pondo emboscada contra aqueles filhos de Moabe. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, os edomitas, para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles brigaram uns contra os outros. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Josafá não teve que lutar. Eles se mataram todos ali. Aí você chega, pastor, eu estou com problema. Quantos são seus problemas? É uma nação de amonitas? Uma nação de moabitas? Se você orar, o mal que queriam contra você, volta para eles.
Mas eles não pediram. Josafá pediu livramento. Nós não queremos que ninguém fique doente, não queremos que nosso patrão morra, nós não queremos que nada disso não. Nós queremos o nosso livramento, queremos a vida de paz, queremos o nosso pão de cada dia. E se alguém tenta tirar isso de nós, então ele tem que se ver com Deus e nós oramos, e o mal que eles planejam contra nós voltam contra eles. Mas não é que nós queremos. E Deus é justo para fazer o que quiser. De maneira que eles chegaram e, as coisas estavam lá. Eles saquearam tudo que sobrou, espadas, escudos, lanças, para retirar tudo, creio que foi isto, para espoliar aqueles bens que eles deixaram no caminho, todos mortos. Quero terminar dizendo, esse é o caminho da vitória. É lutar? Não. É cuidar das coisas de Deus. Como assim? Primeiro, arrependa-se do seu pecado. Busque ao Senhor. Viva com Deus. Se tropeçar, arrependa-se. Busque a Deus e louve. E quando Deus te disser a palavra, que você crer na palavra para a vida, essa promessa é minha. Que promessa, pastor? Vou ser bem claro. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se crê nisto, você não ora mais. Você crê nos profetas, sereis no Senhor Deus e sereis prosperados. E aí você crê nisto e só faz agora o quê? Louvar. Já está em tuas mãos, Jesus. Vou te louvar, Jesus. Não vou mais me importar com isso. Exército está vindo, está subindo, está descendo. Não me interessa o que está acontecendo com o exército. Eu estou te louvando. Ao tempo em que você começa a louvar, Deus vai e faz aquilo que tem que ser feito. Porque quando você começar a agradecer, eu vou terminar com uma história. Havia um orfanato e eles não tinham pão. Eu já contei isso, né? Eu acho que isso aconteceu de fato, porque Deus é maravilhoso. Mas eu vou contar isso como uma história. O homem estava orando, dizendo... não tinha pão. E as criancinhas começaram a orar. Senhor, manda pão. Um desses homens, heróis da fé, do livrinho de Boyer, ele cuidava de orfanatos. E há histórias parecidas com essa. Está no livrinho ali. E ele começou a orar, dizendo, vamos orar. Senhor, manda pão, manda pão, manda pão. E disse que havia um homem que não cria em Deus. Disse, esses bestas aí pedindo por pão. Eu vou levar aqui um ser de pão, eles vão pensar que foi Deus. Aí levou um ser de pão e deixou na porta. Alguém viu o pão e disse, o pão chegou, glória a Deus, o pão está aqui. E todo mundo agradeceu a Deus pelo pão e aquela alegria. Eles não tiveram que fazer nada, a não ser louvar a Deus pelo pão. E o homem chegou depois de ser, e aí, faltou pão, apareceu o pão, foi, Deus mandou o pão. Não foi Deus que mandou, não. Fui eu que coloquei. O homem disse... respondendo, quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus mandou o pão, não foi o seu patrão, não foi nada, Deus mandou por um caminho. Por isso, todo o bem que nós recebemos, foi Deus que nos deu, da mão de alguém, mas foi Deus. Bom, e todo o mal que nós recebemos foi de quem? Do diabo, não foi de Deus. Por isso, nós não devemos colocar ninguém em cima, nem ninguém embaixo. Porque alguém que te faz o mal hoje pode ser seu irmão amanhã. Vocês compreendem? O todo bem que vem à nossa mão, vem porque Deus nos deu através de alguém, ou através dele mesmo. Mas todo mal que vem até nós, não foi carne que nos fez bem ou mal. Foi o diabo que nos fez mal. E foi Deus que nos fez o bem. Compreenderam como ser vencedor? O caminho para ser vitorioso? Creia em Deus e comece a louvá-lo. Não é complicado. Eu espero que eu disse isso bem claro esta noite para você. E Deus seja louvado. Fiquemos de pé. Vamos fechar nossos olhos. Nós temos um caderno ali para oração. Com nossos olhos fechados. Peço oração pela irmã Belinha e pelo bebê e por sua amiga e por mim, para Deus me encher com o Espírito Santo. Amém. Irmão Josué. Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer as orações dos irmãos por mim,
Deus ouviu e não me deixou passar por cirurgia. Ele é o médico dos médicos. Louvado seja o Senhor. Irmão Creginaldo. Aleluia. Senhor Deus, obrigado por essa bênção, Senhor, do irmão Creginaldo. Não precisou de medicina, Senhor. Abrir ele e cortá-lo. O Senhor entrou em cena. Te louvamos tanto, Pai, por atenderes nossas orações. Pelo que também sabemos que, da mesma maneira, abençoarás a Belinha e ao irmão Antônio e a amiga dela, e dará tudo certo, Senhor. E darás o teu Espírito Santo ao irmão Antônio. Ó Deus, todos nós estamos necessitando de mais do teu Espírito, da tua graça. Ó Deus, que não haja nenhum enfermo em nosso meio, nenhum com falta, Senhor, da tua presença, nenhum fracassado, Senhor. E que se em nosso meio, por acaso, existe alguém que se sinta assim, Pai, que esta noite seja a última vez que este sentimento de derrota venha ao seu coração, porque a vitória nos foi dada na cruz, porque todo o poder nos céus e na terra foi dado a Cristo, e Cristo foi dado a nós. Somos como um pequeno leãozinho, somos fracos muitas vezes, mas nosso Pai é forte, o leão da tribo de Judá. Não estamos confiando em nossa espada, não estamos confiando em nosso braço, mas confiamos em Ti, Senhor, que livrou nossos pais, que livrou Josafá, que livrou Davi, que livrou o teu povo antigamente no deserto, que livrou Noé do dilúvio, e que arrebatou Enoque, que num desses dias nos levará para a glória, Senhor. Estamos confiando neste mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que essas palavras, Senhor, pregadas da maneira que posso, Senhor Deus, alcance o coração dos teus filhos. E onde quer que essa mensagem chegue através da internet, que cause o mesmo efeito, cura divina, Senhor. Que as bênçãos venham, que a derrota vá embora, e que aqueles que não te servem como deveriam se arrependam e te sirvam ao Senhor nosso Deus. Que cada alma, cada irmão, cada irmã se arrependa dos seus pecados e sejamos todos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de pecados, e receberemos o dom do Espírito Santo, como está escrito em Atos 2:38. Abençoe a obra do evangelismo aqui nesse lugar, nessa capital e nesse estado, a Bahia, e onde quer que haja um filho teu sedento pela verdade, que esta mensagem alcance a cada um deles. Obrigado muito por tuas bênçãos e por cada face presente aqui nesta noite. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos agradecidos. Amém. Aleluia. Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz. Da minha vida sem você, aperte a minha mão, sinta meu coração bater.